Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. Você já se inscreveu no nosso canal? Se ainda não fez, se inscreva e você será avisado toda vez que novas mensagens da Palavra de Deus forem publicadas. E eu gostaria de conversar hoje com vocês sobre um tema que tem sido muito discutido na internet, que é fake news. Fake news seria uma mentira, né? Uma mentira para enganar, fabricada com segundas intenções, te mostrar um outro lado, ou tirar vantagens políticas, econômicas, até pessoais. E está sendo muito discutido, né? Vamos restringir ou não as fake news, mas de certa forma, quando a gente restringe, a gente está restringindo também a liberdade de expressão. Isso não é bom, não é? Então, é melhor que as fake news existam e que a gente possa ter de Deus discernimento para entender aquilo que realmente é verdade, daquilo que é fabricado com segundas intenções, para mudar o foco, às vezes esconder problemas reais. Mas essa prática, ela é antiga. A história nos mostra que no Império Romano, muitas coisas eram fabricadas, notícias para esconder, né, para mudar o foco do povo, para eles não enxergarem o que estava realmente acontecendo. Kepp, um psicanalista na área social, ele diz que as redes sociais é um lugar, é uma vitrine de enganos. E nós vemos tantos fakes, tantas mentiras, tantas falsidades, tantas máscaras, não só de notícia, de informações, mas de caráter, de sentimentos, de aparência, não é verdade? As máscaras de aparência, pessoas que fingem ter o que não tem, ser o que não é. E essas máscaras de aparência são interessantes porque em genética, né, a gente fala que o fenótipo, ele representa aquilo que eu recebi como herança dos meus ancestrais. Por outro lado, a fenocópia são situações em que a gente muda, né, o nosso jeitão, a nossa aparência, para demonstrar, para simular um gene que a gente não tem. Então eu pinto o cabelo de loiro, como se eu tivesse o gene para loiro. Eu ponho lente de contato azul, como se eu tivesse o olho azul. Ou eu pinto o meu cabelo, né, que já está branco, para demonstrar que eu ainda sou jovem, né, que meu cabelo ainda está escuro, né. São máscaras de sentimentos. Me faz lembrar da Sunamita, né? Lá em 2 Reis 4 conta a história da Sunamita, que ela tinha um filho e ele morreu. E ela vai correndo para pedir socorro para Eliseu, né? O filho está morto. E ela encontra o servo de Eliseu e o servo de Eliseu fala assim: tá tudo bem? Ela falou: sim, tá tudo bem. Na realidade não estava nada bem. Mas esse é um protocolo que a gente usa até hoje, não é? As pessoas perguntam pra gente: tá tudo bem? E a gente fala: sim, tá tudo bem, tá ótimo. Mas de certa forma tá certo. A gente deve compartilhar, abrir o coração com aquela pessoa que tem condições de nos ajudar, dar uma palavra de esperança, de orientação, orar por nós. E foi isso que a Sunamita nos ensina. Ela vai em direção ao profeta Eliseu. Sim, o profeta Eliseu tinha condições de esclarecer. E no caso não só esclareceu, como também ele orou e o filho da Sunamita ressuscitou. Máscaras, né? Máscaras então de aparência, de sentimentos, máscara de caráter. Pessoa finge crer no que não crê, ter sentimentos, virtudes que ela não tem, só para enganar. Mas o profeta Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, ele diz assim: enganou seu coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Ele está dizendo, né, o quanto que o nosso coração é enganoso, né, e como pode enganar e sermos enganados. A gente tão preocupado com a aparência, com o que os outros pensam.
Mas a palavra nos diz lá em Lucas capítulo 12, versículo 2, que um dia as máscaras cairão, né? As fake news serão desmascaradas, porque tudo que disseste às escuras será ouvido em plena luz, e o que disseste aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. E a pergunta para mim e para você: quem realmente nós somos? Nós somos um fake news? Deus nos criou à sua imagem e semelhança, mas o pecado mudou todo o nosso ser, transformou a nossa identidade. Mas quando eu conheço Jesus Cristo como Salvador das minhas vidas, a minha identidade em Cristo é restaurada. Ele vai nos transformar nossa identidade, nossos valores, nossos propósitos começam a ser transformados. E quando eu penso nisso, eu lembro do grande escultor Michelangelo, que viveu por volta de 1500 depois de Cristo, e ele disse uma frase que me encanta. O escultor, ele não cria, ele liberta de um bloco de pedra ou de mármore o monumento que estava ali aprisionado, escondido. Deus, ele criou você e eu de um bloco, né, de pó, e nos fez a sua imagem e semelhança. Mas o pecado, as máscaras, os excessos vão nos encobrindo, vão deformando a nossa identidade. E hoje eu gostaria de refletir com você. Devemos pedir a Deus: Deus, o que eu tenho carregado, qual o excesso que eu tenho carregado, qual bagagem que eu tenho carregado que não é minha, qual o pecado que eu preciso me desvencilhar, o que tem desfigurado a minha identidade. Parece bonito aos olhos do mundo, mas não é aos olhos de Deus. Então hoje eu gostaria que a gente avaliasse os nossos valores. Lá em Isaías capítulo 1, versículo 4 e 6, é lindo porque Deus fala assim, olha só, ele fala assim: olha, o que tem acontecido com vocês? Eu criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece seu dono, está no versículo 3 do capítulo 1 de Isaías. Mas Israel, né, o povo de Deus, nada sabe, meu povo nada compreende. Deus, ele lamenta a nação pecadora, povo carregado de iniquidade, que desfigura, né? A identidade de filho de Deus. Daí ele continua falando: raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, a fake news, né? Abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Daí ele diz assim: a cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo. Quando nós aparentamos o que não somos, sentimentos, caráter, valores, a gente sofre, a gente fica realmente perturbado. E ele continua dizendo: da sola do pé ao alto da cabeça não há nada ação, somente machucados, vergões e ferimentos abertos que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. Eu me lembrei, eu estava pensando nesse texto, quando uma vez eu estava com um machucado no pé, uma bolha, né? E aquela bolha foi infeccionando, eu não deixava ninguém mexer nela. E ela foi perturbando ao ponto que todo o meu corpo começou a sofrer. Eu comecei a sentir coisas horríveis, eu comecei a me sentir mal-estar. Até que eu fui no pronto-socorro e o médico esfregou aquela bolha cheia de pus, né? E eu fui curada. Como nós precisamos chegar na presença de Deus. Às vezes nós estamos perturbados porque nós precisamos chegar na presença de Deus e falar: Senhor, me lava, me purifica de todo pecado. E lá em Isaías, no capítulo 1 mesmo, Deus diz que está disposto a fazer isso. Ele fala no versículo 16: lavem-se, limpem-se, removam as suas más obras, remova o pus do pecado.
Depois ele continua no versículo 18: embora seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Versículo 19 e 20: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Mas se resistirem, se rebelarem, serão devorados pela espada, pois é o Senhor quem fala. Se você não tirar o pus do pecado que contamina, né? Que faz com que você se torne uma outra pessoa, totalmente diferente do projeto de Deus, você vai sofrer, você não vai ter uma vida boa, né? De comer os frutos bons dessa terra que Deus tem preparado para mim e para você. Como eu e você precisamos aceitar esse convite de graça, da graça de Deus, e falar: Deus, eis-me aqui, Senhor, me liberta das mentiras, das fake news. Eu reconheço que eu preciso do teu perdão. É um Deus que, além de nos perdoar, Ele quer se relacionar comigo e com você. Em Apocalipse 3, versículo 20, ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Esse é o nosso Deus, é um Deus de intimidade. E você está aqui ouvindo, não é por acaso, é Deus falando no teu coração e no meu: abra a porta, eu estou batendo, eu quero tirar o pus do pecado da sua vida, eu quero regenerar, redimir você, te dar uma nova história, novos valores, novos propósitos, um novo futuro. Mas nós temos que abrir a porta, receber Jesus como Salvador da nossa vida. Se você ainda não o fez, faça. Mas daí começa uma caminhada de santificação, de intimidade com Deus. Em Hebreus 12, versículo 14, diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá a Deus. A salvação é de graça, é pela fé. É a entrega da vida a Jesus, é pontual, é um evento que pode acontecer hoje na tua vida, se você ainda não fez. Mas a santidade demanda esforço, empenho, decisão, uma vida que a gente busca ao Senhor. Muitas vezes a gente quer uma vida de intimidade com Deus, mas a gente não ora, não busca Ele, não medita na palavra, não obedece. Muitas vezes somos arrogantes, grosseiros, né? Que Deus nos perdoe e nos conceda um espírito de mansidão, domínio, um coração bondoso. Deus, Ele alerta Caim estava perturbado, né? Estava perturbado, e Deus fala assim para ele: olha, por que você está transtornado? Por que se transtornou o seu rosto? Lá em Gênesis 1:7. Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Deus fala para Caim e fala para mim e para você: nós temos que nos esforçar, procurar fazer a vontade dele, procurar dominar o pecado que nos assola, para nós andarmos na presença dele, dia após dia, de uma forma ininterrupta. Abrir o nosso coração, a nossa vida, a nossa agenda para o Senhor. E não só abrir, mas perseverar nessa nova história. Uma nova história que sem fakes, né? Sem mentiras, sem máscaras, buscando, né, sempre preservar a identidade que Deus nos dá em Cristo Jesus, quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador pessoal. Amém? Que Deus fale ao teu coração, ministre com teu poder e graça, e que a gente abandone, né, as fakes da nossa vida, para termos uma vida autêntica, verdadeira, sob a direção de Deus, em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.